A palavra se, estou arrepiando, em VTD, verbo transitivo direto, normalmente ela é um pronome passivador, uma partícula aditiva, ela é índice de indeterminação do sujeito ou índice proclítico. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Antes de eu dar o gabarito para vocês, eu quero dizer para vocês que muitas questões de concursos, né, independentemente da banca, independentemente da área, às vezes as bancas fazem o seguinte: elas colocam duas alternativas ou três alternativas que têm alguma coisa a ver, né? E duas informações, ou às vezes uma informação que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, essa expressão aqui, olha, índice proclítico, isso não existe na língua portuguesa, tá bom? Índice proclítico. Eu nunca vi isso, índice proclítico. Ou ele é índice de indeterminação do sujeito, ou é uma expressão que está dentro da próclise, ênclise e mesóclise, que é a questão de colocar o pronome antes, no meio, após o verbo, né? Às vezes eu ensino isso aqui nas lives também. Outra coisa que eu também não conheço é partícula aditiva, tá? Partícula aditiva, essa expressão, eu nunca vi essa expressão cair em uma prova de concurso público. Existe a conjunção aditiva, uma expressão aditiva, né? Uma ideia aditiva. E esta partícula, a partícula apassivadora, é a mesma coisa do pronome apassivador, tá? Aqui nós temos pronome passivador e aqui nós temos índice de indeterminação do sujeito. E é o que eu vou te explicar agora, a diferença entre um e outro, tá bom? Depois que eu te explicar, eu volto aqui na questão para vocês. Bom, o que vocês vão observar, tá? Para início de conversa. Dentro da língua portuguesa, só existem 5 verbos. Ou o verbo é VTD, ou ele é VTI, ou ele é VTDI, ou ele é VI, ou ele é VL, tá? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Bacana. Este assunto eu não falo com vocês que é um dos assuntos que mais cai em prova. Eu falo que é o assunto que mais cai em prova. Este assunto se chama complementos verbais, né? Eu até quando estou ensinando no meu curso de português, eu falo para as pessoas que não adianta, não é possível um aluno aprender português se ele não conseguir compreender esta questão dos complementos verbais, né? Quando é um objeto direto, objeto indireto, que é verbo intransitivo, predicativo do sujeito, essas coisas assim, eu não vou entrar em detalhes hoje. Mas algumas coisas eu vou te explicar aqui para você ter noção e a gente acertar a questão anterior, tá bom? O que você vai observar é o seguinte, ó, se eu escrevo a expressão vender-se, ó, vender-se, tá? Vou colocar picolé, que é a expressão que eu explico todas as vezes aqui na live, e até no meu curso eu falo sobre isso aí, né? Bom, aqui nós temos a palavra ser em evidência, né? Então, se eu coloco, por exemplo, uma outra expressão aqui, ó, viver-se bem, né? Então, vamos analisar essas duas expressões aqui. Vende-se picolé e vive-se bem. Todas as vezes que aparecer o verbo, tá? Mais a palavra ser, todas as vezes não, 99% das vezes, principalmente no que diz respeito ao que as bancas de concursos elas cobram em provas, esses assuntos aqui que eu vou te explicar, eles caem em duas situações da gramática. Eles caem em relação à concordância verbal e eles caem em relação a tipos de sujeito, tá bom? Então, o que você vai observar? Você precisa fazer análise para saber se o verbo é VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Não tem jeito. Isso é o básico da análise sintática. Inclusive, eu tenho aulas gratuitas na internet e eu falo sobre isso. Eu já falei em lives, né? Quem acompanha as minhas lives aí sabe que eu já falei isso várias vezes, né? E se você quer ter esse assunto mais apurado, é claro que você
deve conhecer meu curso completo de português. Mas isso não significa que eu não falei sobre isso nas lives. Se você começar a maratonar minhas lives, os meus vídeos, você vai encontrar aulas que eu falo sobre isso aqui de forma gratuita, tá bom? Então, o que você vai observar? Você tem que saber a diferença de um VTD por um VI. Ou melhor, não é VTD por VI. Você tem que identificar o VTD, só isso. Porque se você souber o que é um VTD, você não erra a questão mais. Porque todas as vezes que aparecer um VTD, a palavra si, ela recebe dois nomes. Ou ela é um pronome apassivador ou a partícula passivadora, que é a mesma coisa. Pronome apassivador, partícula passivadora, é a mesma coisa sem mudar nada, tá certo? E agora, o que nós vamos observar? Todas as vezes que acontecerem esta construção de VTD mais si, VTD é um verbo que pede algo ou alguém após ele. Eu amo Maria, quem ama alguém. Eu beijo Maria, quem beija alguém. Eu como arroz, quem come como algo, viu? Eu vi a menina, quem vê alguém. Se aparecer algo ou alguém após o verbo, este verbo vai ser VTD, né? Apareceu um VTD mais um si? Sim. Então, este si vai se chamar pronome apassivador ou partícula apassivadora. E esta construção aqui, sempre a coisa que estiver após esta construção vai se chamar sujeito. Então, o que acontece? Sintaticamente é sujeito, né? Então, por exemplo, se aquela expressão ela é sujeito, picolé, está no singular. O verbo, obrigatoriamente, tem que estar no singular. Você não pode falar vendem-se picolé. Por quê? Porque o picolé está no singular. Se o picolé está no singular, o verbo tem que estar no singular. A isso dá-se o nome de quê? Concordância verbal. É um assunto que despenca em provas. Então, se eu colocar vendem, aí tem vendem-se, tem que colocar picolé. Porque o picolés são vendidos, né? É o sujeito da oração. Esta construção, ela é obrigatória dentro da língua portuguesa. Aí vem aquela pergunta. Professor, e se o verbo for intransitivo? Filhão, não é se o verbo for intransitivo. Se o verbo for VTD mais si, a coisa é sujeito. Se o verbo não for VTD, se ele for VI, VL, VTDI ou qualquer coisa que aparecer, né, dentro da língua portuguesa, esta palavra aqui vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Agora, por que é índice de indeterminação? É porque o sujeito aqui é indeterminado. Aqui, o sujeito é picolé. Porque a construção obrigatória de VTD mais si, o sujeito é a coisa. Qualquer outro tipo de verbo acompanhado de si, tá? Acompanhado de si. Se não for VTD, ele vai ser índice de indeterminação. Por exemplo, verbo de ligação, está-se feliz. Percebeu? Então, está é verbo de ligação, o se, índice de determinação. Olha o verbo transitivo indireto. Por exemplo, precisa-se de ajudantes. Precisa-se de. Quem precisa de. VTI, que pede preposição. E o se, índice de indeterminação. E o que é índice de indeterminação? Está dizendo para você que qualquer construção que não seja VTD mais si, o sujeito será indeterminado. Tá certo? É como se fosse assim, ó. Vende-se picolé. Picolé é vendido, olha lá o sujeito lá. Agora, vive-se bem. A gente não sabe. Eu não posso falar bem é vivido, percebe? Eu não posso inverter a frase, né? Então, a primeira dica para vocês é essa aí, beleza? Voltando aqui, então, na questão, né? Nós já vamos retirar a partícula aditiva, porque isso não existe. Nós vamos tirar o índice proclítico, que não existe. A palavra si é em VTD, ó. A palavra si em verbo transitivo direto. Ela é índice? Não. Ela sempre será pronome passivador. Vá para a letra A de amor.